Olá! Estamos mais uma vez na presença de Jesus, cantando e se alegrando nele. Quero convidar você nesse momento a abrir o teu coração e cantar uma canção ao Senhor. Dizem, né, que quem canta os males espanta. Imagina quem canta para Deus, né? Como tem o coração cheio de alegria. Vamos nos alegrar na presença de Jesus, vamos? Prepara o coração aí para adorar. Ele é bom. Graças a Deus, porque nas alturas, durante toda a nossa vida e em todo tempo, somos filhos de Deus e podemos viver essa realidade. Vamos para a palavra? Disse Jesus: tudo é possível ao que crê. Essa palavra está registrada no Evangelho segundo escreveu o evangelista Marcos, no capítulo 9, no versículo 23. Trata sobre a história de um homem que estava desesperado. Um homem que busca os discípulos em razão de que o seu filho era tomado por um espírito a ponto de fazê-lo ficar completamente fora de si. A Bíblia diz que esse homem relata a condição difícil em que vivia o seu filho.
se lançava em meio ao fogo, em meio à água fervente. Tudo porque era dominado por algo que era maior do que ele. Diante de uma realidade adversa, nós temos um desafio: crer que podemos superar. E nem sempre é fácil crer, porque a realidade ela tenta resistir-nos através das dificuldades, resistir-nos através das afrontas, através daquilo que parece ser impossível de ser vencido. Mas esse homem, esse pai de família, ele vai ao encontro dos discípulos de Jesus, crendo que aquele problema tão gigantesco que ele vivia em sua família poderia sim ter um fim diante da fé daqueles homens. Jesus não se encontrava no local com os discípulos que estavam ali presentes. Existiam 9 discípulos naquele lugar, e o homem teve uma resposta negativa a partir da presença desses 9 discípulos. Ninguém conseguiu vencer aquele grande desafio, que era expulsar aquele espírito e devolver a paz àquela criança, aquele adolescente, aquele filho de família. Diante dessa realidade, o homem não perde as esperanças. O homem continua perseverando em aguardar a presença do Rei dos Reis. E ao aguardar essa presença, ele dirige a palavra a Jesus, dizendo-lhe: Senhor, se tu podes fazer alguma coisa, para nós, faça. O interessante é que aquele pai de família busca uma paz para a sua família. Busca uma paz para o seu filho e para si. Porque de fato, queridos irmãos, queridos amigos que assistem agora a esse vídeo, de fato nós somos vinculados pelo elo do amor. Não há elo mais forte, não há elo mais vigoroso, não há corrente mais inquebrável que a corrente do amor. E aquele pai, movido pelo amor ao seu filho, vai diante dos discípulos e, na negativa de conseguir ter aquilo que tanto precisava, que era a libertação do seu filho, ele espera até que Jesus chegue, e ao chegar ele apresenta o caso a Jesus. E apresentando o caso a Jesus, Jesus diz: se podes, tudo é possível ao que crê. Você sabia que tudo é possível ao que crê? Quando Jesus disse tudo, ele não estava limitado a determinadas condições deste mundo ou de qualquer momento na história. Jesus estava dizendo com a mente de Deus. Sim. Ele estava olhando para o universo, ele estava olhando para tudo que foi criado, ele estava declarando uma verdade diante do seu ouvinte. Tudo é possível ao que crê. Mas para que essa possibilidade seja real, nós temos que viver aquilo que cremos. E nada mais necessário nos dias em que estamos passando do que viver aquilo que cremos. Crer em uma condição favorável é uma coisa. Crer na condição desfavorável talvez seja outra. E aquele homem tinha muita coisa desfavorável a ele. E por isso, diante de Jesus, ele declara a necessidade de uma intervenção do céu. E Deus o ensina em um simples versículo que não há limitações ao coração que crê. A resposta desse homem à afirmação de Jesus. Imediatamente, diz o versículo seguinte, o homem respondeu: eu creio, mas me ajuda na minha pouca fé.
Às vezes nós cremos de forma limitada, e isso não é demérito para ninguém. Você não é e eu não sou, nós não somos super-heróis da fé. Nós não somos anfitriões deste dom maravilhoso. Às vezes nós temos o nosso coração invadido por um temor, invadido por uma condição que não é tão favorável assim a crer. Nós inspiramos, olhamos para o lado e pedimos socorro. Mas você sabe qual foi o diferencial deste homem? É que ele pediu socorro à pessoa certa. Ele admitiu que cria, mas a sua convicção ainda não era suficiente para mudar a realidade. E admitindo essa limitação, ele chega diante do Salvador, do Rei dos Reis, daquele que tudo pode. Diante dele, ele diz: Senhor, me ajuda na minha pequena fé. E Jesus imediatamente o ajudou. E o filho dele foi para sempre curado. Porque a palavra que Jesus deu ao filho dele, ou melhor, ao espírito que estava no seu filho, que praticava todas essas horrendas coisas, todas essas coisas tristes, foi de repreensão para sempre. E nunca mais volte. E assim se cumpriu. O menino foi liberto para nunca mais ser alcançado por esse tipo de problema de novo. O que às vezes nos falta, queridos e queridas, é não só ter fé, mas quando não temos fé, ter a humildade de buscar a fé aonde nós encontraremos, que é em Jesus Cristo de Nazaré. Quando a fé nos é ralinha, quando a fé está ausente em algumas dificuldades da nossa vida, em algum tempo da nossa vida, nós precisamos ir à fonte, que é Jesus. Jesus é aquele capaz de encher o nosso coração de fé, encher o nosso coração da verdadeira vontade que nasce no coração de Deus. E essa vontade, diz a palavra, ela é boa, perfeita e agradável. É esta vontade que nos motivará a caminhar o caminho proposto por Deus a nós, com o coração convicto nas suas promessas, na sua palavra. O interessante é que quando Deus começa o diálogo com esse homem a respeito da fé, ele faz uma pergunta: se podes? Diariamente Jesus pergunta a mim e a você: qual é o grau da sua fé? O quanto você acredita que eu posso transformar a sua vida? O quanto você acredita no meu poder? O quanto você acredita no meu amor? O quanto você acredita na verdade que eu revelo a você? O quanto você acredita na minha pessoa? A segunda questão é: quando eu acredito? A capacidade de acreditar não está só na quantidade, mas está também na qualidade. Quando eu acredito? Eu acredito apenas quando estou feliz, eu acredito apenas quando tudo está dando certo, eu acredito quando as coisas estão mais ou menos, eu acredito quando nada dá certo, mas pelos olhos da fé eu percebo que a mão de Deus está agindo a favor de sua vontade na minha vida. É essa percepção que Deus quer fazer clara na nossa existência, porque a palavra de Deus diz que o justo viverá pela fé. Essa justificação que vem da parte de Deus, que não só alegra o nosso coração, mas liberta o nosso coração, é a capacidade que nós temos em Deus de acreditar e continuar acreditando. Continuar crendo. Se podes. Neste dia também há uma pergunta dessa para você, para mim.
para todos nós, para toda a humanidade, para aquele que está no fundo do poço, para aquele que está em uma doença terminal, para aquela condição que é impossível para os homens, como também para aquele que tem um problema pequeno. Não são os graus de dificuldades do problema que nos revela o poder de Deus, mas sim a nossa capacidade de crer. Porque se crermos, independente do problema, o nosso coração estará convicto de que nós não estamos sozinhos. De que Deus, primeiramente, nos chamou para andar com Ele. E se Ele nos chamou, é porque Ele cumprirá em nós a sua soberana vontade. Neste momento eu gostaria de direcionar a você uma palavra da parte de Deus. A palavra é esta: tudo é possível ao que crê. E o que você fará com essa fé? E o que você fará com essa possibilidade? E o que você fará com o resultado dessa convicção? Se você e eu, se nós vivermos, não só esporadicamente, mas diariamente, por meio desta realidade, se nós acreditarmos que o mesmo Deus que levanta o sol todos os dias para iluminar a noite, fazendo com que ela se recue e o dia chegue, é o Deus que nos levanta também para enfrentar mais desafios em seu nome e nas experiências nesses desafios, glorificá-lo intensamente. Que Deus abençoe a você. Que você possa ouvir em Deus esta palavra, esta afirmação, esta realidade, que tudo é possível que crê. Aí, ao ouvir, ao trazer para o coração e ao manifestar através das suas atitudes, você verá que existe um propósito de Deus na essência de todas as coisas, inclusive das coisas ruins. Por mais que não tenha sido Deus que tenha colocado neste menino esse espírito imundo, Deus se utiliza dessa realidade para manifestar a sua bondade e para se revelar àquele pai, para se revelar àquela família, que ao viver sob a proteção de Deus, todos nós temos segurança e um porto seguro. Eu gostaria de orar com você. Se você crer e apresentar diante de Deus o seu problema, certamente Ele te ouvirá. A sua fé será uma fé de potencial de alcance. E você conquistará em Deus e para a glória de Deus aquilo que você tem buscado, sendo da vontade de Deus. Tudo é possível que crê. Feche os seus olhos e abre o teu coração diante do Senhor. Querido Jesus, tu disseste àquele pai de família que tudo era possível àquele que crê em ti. E ele creu e pediu que a sua fé ainda fosse alargada. Diante dessa realidade, nós também cremos, Senhor. Cremos que tudo é possível em teu nome e pedimos também que a nossa fé seja uma fé alargada, uma fé dinâmica, uma fé que alcance bons propósitos em teu nome. Ajuda-nos, ó Deus, em nossa pouca fé. Ajuda-nos a utilizar a fé segundo a tua vontade. E à medida que a nossa fé for provada, testada, que a nossa fé ela tiver conflitos externos com a realidade, nos dá, Senhor,
o privilégio de crescer mais e mais na tua presença. Enche-nos de vida, Pai, em teu Espírito. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Depois de ouvir uma palavra como essa da parte de Deus, depois de ter o coração repleto de uma fé que vem do alto enquanto dom de Deus e que nos leva a encontrá-lo, nada melhor do que cantarmos mais uma vez, não é? Vamos cantar esse dom da fé, esse poder da fé, essa graça que vem por meio do reconhecimento em fé. Só assim, rompendo em fé, que a gente vence dia após dia. cada dia vou viver contendo em fé. A cada dia vou viver contendo em fé. Um grande abraço a todos e fiquem na graça e na paz de nosso Senhor Jesus Cristo.